gente fez um trabalho de base no surf do Lucas Silveira, e aí o Iago começou a pegar onda também e começou a evoluir rápido. E isso atraiu o Ricardo, falou, não, os moleques estão evoluindo, a gente se encontrava nos mares. Ele viu esse trampo e falou, pô, isso é método do Aprimore Surf, é digno de um atleta profissional. Eu acho que foi um momento que a galera estava vivendo aquele momento do surf, skate e rock, né? Uma coisa, essa cena underground se misturando à cena do esporte. Cruel Manic virou uma coisa gigante, assim. Eu era muito novo, eu comecei a marca com 21 anos. E quando eu tinha 25 anos o negócio já estava bombando, já tinha um monte de loja. Aí na Gym Place era muito grande e eu perdi o controle sobre o business. Essa época eu tinha ainda a lanchonete lá na Praia Mole, né? Dentro do centro de treinamento da Aragua, que foi, né, onde eu comecei a trabalhar também como treinador, né? E aí eu falei, ah, não, vou abrir mão. Quando eu tomei essa decisão foi difícil, cara, porque estava com as crianças pequenas, né, o Iago e a Isa, a gente recém morando em Floripa ali, meio que sem ainda uma estrutura armada de como ia ser. Foi um tiro assim bem arriscado. Lucas Silveira, foi o primeiro atleta. O pai dele me procurou e perguntou se eu queria fazer um trabalho personal com ele, em estar acompanhando ele nas viagens, em campeonatos. Aí veio outros atletas também, né? O Ian, a gente fazia muita viagem junto, o Ianzinho Gouveia participava de muita coisa com a gente, apesar de ele fazer um trabalho com o Kid pela Hang Loose, o Sebastião Ribeiro, aí o Iago começou a pegar onda nessa época, e aí logo depois veio o Ricardinho, né? O Ricardinho veio e agregou no time. E aí a coisa começou a criar já um patamar maior, assim, né? Porque o Ricardo já era um atleta profissional, né? Já tinha um nível de exposição maior, então ali foi o momento que a parada se tornou mais profissional, assim. Conheço o Ricardo desde muito moleque, de frequentar a guarda, né? E quando a gente começou o trabalho, assim, eu via que ele era bem desequilibrado emocionalmente, assim, né? Ele tinha um talento e uma vontade muito grande, uma disposição em surfar ondas maiores, uma habilidade para os mares de tubo, e abraçou a nossa teoria, nosso método de trabalho, e começou a ter acertos também, começou a dar certo as coisas para ele. Tanto que ele influenciou diretamente o Adriano a ele vir fazer um trabalho com a gente. Toda vez que o Ricardinho encontrava o Adriano, ele falava, cara, você precisa do grilão, você precisa do trabalho do grilão. E num almoço lá em Floripa, ele me chamou, pô, vamos almoçar e tal, aí a gente começou a colocar algumas coisas para fora. Um dos meus pontos fracos é que não tinha um técnico, não tinha uma pessoa para realmente me puxar e consertar meus erros com mais rapidez. E eu conhecia o Grilo, mas não conhecia internamente. Assim que o Ricardo, né, faleceu, acho que essa aproximação entre eu e o Grilo ficou cada vez mais próxima. O Adriano, que é um cara competidor do CT e já tem habilidade, já tem um nível de surf elevado, rola uma regressão no início. Por quê? Porque você vai corrigir alguns movimentos e o cara, a hora que ele estiver executando um movimento no automático, o que ele já fazia, ele vai lembrar, não, cara, tá errado. E aí, às vezes ele desperdicia essa onda ou ele perde essa manobra, então cria uma certa confusãozinha mental, entendeu? Eu ter uma pessoa que entende muito, né, do surf, entende muito das técnicas, além disso ele é um paizão para mim que eu não tive minha carreira inteira. Então ele acaba suprindo tanta coisa para mim que o circuito mundial para mim a cada ano que passa vai ficando cada vez mais leve. Eu acho que era excesso de pressão mesmo, excesso de peso, né, sobre ele mesmo, de cobrança, em ele ser o Capitão Nascimento, né, ele liderar isso, né,
essa chamada do Brasil no Tour Mundial, né? Falei, calma, cara, se a gente não for campeão esse ano, nós temos outros anos para ser campeão. Vamos com calma. Você está pronto, mas nós precisamos tirar esse peso, essa obrigação. Vamos surfar hit a hit. E acabou que foi conciliando. Em alguns momentos chaves eu conseguia ter uma iluminação divina de falar alguma coisa para ele que ele acatava, o que dava certo naquele momento. Qual era o cheque, né? A chave fundamental era, se eu vou mexer nessa máquina que está andando bem, eu vou ter que saber a hora de mexer, porque se eu mexer e criar alguma confusão, isso pode atrapalhar no resultado da competição. Tudo aconteceu assim, tão natural, mas ao mesmo tempo foi no momento que eu mais precisei da minha vida. E o Grilo estava presente e foi assim que a gente se tornou campeão mundial. A Tati, eu acho que ela tem um instinto competitivo muito forte, até agressivo certos momentos assim. Eu acho que esse ano agora, eu acho que ela vai agregar bastante técnica ao surf dela. Acho que a gente vai poder estar mais tempo junto. Quero deixar ela pronta, jogando um pouco mais de fluidez e amaciar um pouco ela assim no surf, deixar ela com um pouco mais de swing, assim, pegar esse pouquinho de sangue brasileiro que tem ali nela e jogar esse swing num balanço do surf dela, acho que com essa fórmula, com essa vontade dela, assim, eu acho que dá pra gente obter bons resultados. Acho que é inevitável, às vezes acontece de cobrar um pouco mais de mim do que ele cobra dos outros atletas dele, porque muita emoção que o surf envolve. Às vezes você tem uma bateria incrível e na outra bateria ele está esperando que vai ser igual e você acaba perdendo, e acho que afeta mais ele como pai do que treinador às vezes, assim. O Iago me ajuda muito, porque a atitude dele é muito positiva, ele é muito dedicado e ele ama muito o surf. Não é um cara que eu preciso ficar cobrando e exigindo coisas dele. Ele faz por ele mesmo. Ele sabe muito bem conduzir a carreira dele profissional. Acho que ele tá indo bem nessa graduação, né, de um atleta de ponta profissional, né? Eu amo muito, eu gosto bastante, cara, de estar com os moleques, de viver esse desafio. Acho que eu gosto de desafios, acho que é isso. De entrar num barco com os moleques, ir pra ilha não sei da onde, de filmar no sol, na chuva e no que for, e ver eles no momento de tristeza deles e tentar somar, tentar falar uma coisa legal. E o que te dá de retorno é você ver eles desempenhando as coisas das maneiras que eles fazem, entendeu? Tipo, ver o Mineiro conquistando um título mundial, né? Ver o Iago voltando num aéreo extraordinário, ver o Lucas descendo uma bomba, fazendo um tubão incrível, com quanta espontaneidade e naturalidade eles fazem uma coisa absurda, e isso me faz estar cada vez mais querendo continuar e fazer mais por eles. Carlinhos, dá um mata-leão pra ele parar de falar aí, por favor, pra gente poder fazer a entrevista aqui tranquilo. Bota pra dormir, nível, não, médio, pra ele dormir 15 minutinhos.